Seja bem-vindo ao Viver Sem Dor de Coluna. E aqui no Viver Sem Dor de Coluna, eu trago estratégias de como você tem que fazer para viver sem dor de coluna, para tratar a sua dor de coluna sem sair de casa. E hoje eu vou te ensinar como você cuidar da sua hérnia de disco. Eu me chamo Kate Machado, sou educadora física, especialista em Pilates. E o tema de hoje é como tratar a hérnia de disco. Primeiro, quero te dizer o mais importante dessa aula hoje. Se algum profissional do movimento, fisioterapeuta, já te disse em algum momento que sua coluna é frágil, que você não deve se movimentar, que você não pode girar, rotacionar, flexionar, estender sua coluna, que sua coluna é fraca, qualquer tipo dessas coisas, esqueça. Esqueça tudo isso que eles te falaram. E vou te dizer o mais importante dessa aula: o movimento cura. Se você não se movimentar porque você tem alguma dor de coluna ou alguma patologia, sua dor vai piorar a curto e a longo prazo, certo? Então, se movimente. Ah, Kate, mas eu sinto dor. Se movimente um pouco. Se você paralisar, seus músculos vão se enrijecer, vão ficar cada vez mais fracos, suas dores vão aumentar, certo? Esse aqui é o mais importante dessa aula. Eu vou estar sempre falando esse tipo de coisa aqui, porque isso é extremamente importante. E muitas vezes a pessoa vai já com o emocional abalado, já aquela pessoa ali que todo dia acorda com dor, aí chega lá no médico, aí o médico, você não pode, sua coluna é fraca, ou fala nomes difíceis, você tem uma espondilolistese, e aí você pensa, ai meu Deus do céu, é grave, nunca mais vou poder fazer nada. Então, assim, não se limite ao que os médicos ou ao que algum profissional veio e te falou esse tipo de coisa, certo? Para tudo tem uma solução. Se você assistiu meus vídeos anteriores, você me viu falar sobre os trilhos anatômicos, certo? Eu vou falar muito sobre os trilhos anatômicos e é super importante você ter essa concepção, você entender como o nosso corpo funciona para você se ajudar e saber cuidar da sua dor, certo? Os trilhos anatômicos são linhas que conectam nosso corpo da cabeça aos pés. São linhas semielásticas. E um dos principais desses trilhos anatômicos, dessas linhas anatômicas, começa aqui da testa, passa pela nuca, desce pelas costas, se divide no glúteo, vai para as pernas e chega até lá embaixo dos nossos pés. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que se você tem uma dor na sua lombar, você não pode trabalhar exclusivamente a região lombar. Gente, eu vou falar muito isso, certo? Eu vou falar muito mesmo, porque isso é extremamente importante. Você não pode trabalhar somente a sua região lombar. Você tem que soltar todo esse trilho anatômico, toda essa linha que conecta dos seus pés à sua cabeça. Eu vou postar uma fotinha aqui para vocês terem noção de como o nosso corpo é interligado. Então, esse trilho posterior, ele é um dos trilhos muito importante para ser trabalhado para quem tem dor de coluna. Então, a gente precisa soltar esse trilho. Então, se você tem dor na lombar, você precisa começar a trabalhar essa linha de forma completa, dos pés à cabeça. E aqui nessa aula de hoje, eu vou trazer alguns alongamentos e alguns fortalecimentos exatamente para essa linha postural, que ela é muito importante, certo? Nós vamos fazer um exercício com a bolinha de tênis, que ele é maravilhoso, que ele trabalha embaixo do pé. Aí você vai falar assim, mas para que eu quero trabalhar embaixo do meu pé se minha dor é na lombar, se minha dor é na cervical? Exatamente por isso que eu te falei. A gente precisa liberar todo esse trilho anatômico. O trabalho precisa ser feito de forma completa, dos pés à cabeça. Isso vai fazer com que esse trilho se solte, gere microfortalecimentos e contribua para melhorar a sua dor. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a proeminência discal e a hérnia de disco, certo? Os nossos discos intervertebrais, que são esses ossinhos aqui é a nossa coluna, eles têm o espaço ideal, certo? Só que com o envelhecimento, com o passar dos anos, a partir dos 25 anos, a gente já começa a ter degeneração óssea, a nossa parte óssea começa a envelhecer. Com esse envelhecimento, com a má postura, tudo que você vai ficando com a má postura, que já gravei um vídeo aqui sobre postura, mas você vai apertando esses discos.
Quanto mais você aperta esses discos, vai esmagando, esmagando, esmagando esses discos, ele pode sofrer um abaulamento. O que seria um abaulamento? É você tá comprimindo esse disco e ele começa a sair um pouquinho da região que seria ideal para ele. Esse abaulamento que sai é o que a gente chama de proeminência discal, que é o que eu tenho, que eu relatei no vídeo aqui anterior, que eu contei um pouco da minha história. Então, eu tenho proeminência discal. As vértebras vão apertando esse disco. E é exatamente isso que a gente não quer. A gente quer afastar essas vértebras para proteger nossos discos intervertebrais. E aí, você vai, aperta esse disco, sofre um abaulamento, que seria uma proeminência discal, que muitas pessoas têm. Às vezes a pessoa nem sabe que tem, porque às vezes a pessoa nem sente dor nenhuma. E depois, quando chega o anel fibroso desse disco, o núcleo sai do disco, é o que nós chamamos de hérnia de disco, que é esse pontinho aqui vermelho. Isso aqui, gente, é uma hérnia de disco. É quando o núcleo do disco, ele sai do seu centro. Aí gira uma hérnia de disco. E como é que a gente sente dor? A gente sente dor, quem tem hérnia de disco, porque esse núcleozinho fica apertando os nervos, olha. Fica comprimindo os nervos. E essa compressão desses nervos é que nos causa dor. É que nos causa o formigamento. É que dá dor no nervo ciático. É que dá aquela pontadinha no glúteo. E que dá aquele formigamento no pé. E que irradia pelas pernas, pelo joelho. É essa compressão da hérnia de disco com os nervos que ocasiona isso, certo? Isso faz com que machuque a musculatura e fica ali futucando o nervo. Gente, a hérnia de disco é a alteração degenerativa que mais acontece na coluna, certo? É uma frequência maior, é muito frequente, geralmente 2 a 3% da população ativa tem hérnia de disco. Geralmente é na faixa de 20 a 65 anos de idade que as pessoas apresentam a hérnia de disco, com predominância do sexo masculino e com uma predominância na faixa etária dos 35 anos de idade. O exame diagnóstico geralmente é uma ressonância magnética que a pessoa faz e 30% das pessoas que apresentam alguma alteração degenerativa, como a hérnia de disco, 30% dessas pessoas não sabem que tem uma hérnia de disco ou qualquer outra patologia na coluna. Muitas vezes porque a pessoa não sente dor. Então, assim, várias pessoas têm hérnia de disco e não sentem dor e não foram diagnosticadas e não sabem que tem hérnia de disco. Só que essas pessoas que ainda não sabem que tem hérnia de disco, em algum momento vai ter alguma dor de coluna e aí vai descobrir. Bom, os principais sintomas para quem tem uma hérnia de disco são dor nas costas, formigamento nos membros. Normalmente a pessoa tem uma hérnia de disco na cervical, ela sente formigamento nos membros superiores, nos braços. Às vezes ela sente o cotovelo, às vezes ela sente as mãos. E normalmente quem tem a hérnia de disco, tipo na lombar, sente esse formigamento, sente essa irradiação pelos membros inferiores, pelas pernas. Então, normalmente inflama o nervo ciático, você sente aquela dorzinha no glúteo, sente o formigamento nos pés, na parte posterior da coxa. Às vezes a pessoa sente dor no joelho e pensa que é alguma disfunção de algum ligamento no joelho e às vezes é exatamente esse problema na lombar que está ocasionando essa dor no joelho da pessoa. Outro sintoma também muito comum é a redução da mobilidade. O que é que acontece? O seu corpo, ele quer te proteger. Então, se você tem ali uma hérnia de disco, se aquela região da sua lombar ela está inflamada, seu corpo vai se restringir aos movimentos como um mecanismo de proteção. Então, quando você vai se alongar, você percebe que você está mais encurtado. Se você estiver em pé e você for descer a seu tronco em direção aos seus pés, você vai ver que você consegue descer menos. Por quê? Porque sua musculatura, ela segura o movimento, ela te protege. Isso aí é um mecanismo de proteção para você não acabar forçando mais e inflamar mais ainda o que já está inflamado. Bom, as principais causas para a hérnia de disco é o próprio envelhecimento natural do nosso corpo, né? O envelhecimento, a obesidade, genética, a falta de atividade física, o tabagismo,
As pessoas que trabalham com movimentos de muito impacto, movimentos muito repetitivos, ou pessoas que trabalham muito parado, muito sentado, tipo, passa longas horas sentadas como motorista. Ele fica longas horas ali sentado, sem movimentar muito a coluna e provavelmente também ele não fortalece essa musculatura para aguentar esse trabalho dele, né? O que é que acontece? Ele passa longas horas sem mexer a coluna dele, fica ali parado, só dirigindo, e também não fortalece a sua coluna para esse tipo de trabalho dele. Então, são essas causas mais comuns da hérnia de disco. Se você está preocupado em prevenir hérnia de disco, ou se você já foi diagnosticado com a hérnia de disco e quer se cuidar, não quer ter dores recorrentes por causa da hérnia de disco, eu tenho algumas recomendações para você. Primeiro, se mantenha no peso, né? Quanto mais pesado você tiver, mais difícil será o seu tratamento com a hérnia de disco, né? O seu corpo pesado provavelmente é uma pessoa sedentária, então assim, é um conjunto, são vários fatores. Então se mantenha no peso, faça exercícios regularmente. Eu tô falando assim, Kate, eu tenho hérnia de disco e eu não sinto dor. O que é que eu tenho que fazer para tratar, para cuidar? Se exercite, se movimente, independente do exercício. Então, se você faz uma natação e você não está sentindo dor, continue fazendo. Se você faz uma musculação e você não está sentindo dor, continue fazendo. Qualquer atividade física que você goste, que você se sinta bem e que não lhe cause dor, certo? Então, se alguma atividade física que você faz está te ocasionando dor por causa da hérnia de disco, então precisa ser analisado. Precisa ser analisado como? Talvez, naquele momento, aquela atividade física que você está fazendo não é adequada para você, certo? Se você está tendo dor, sentindo dor, você primeiro tem que sair desse quadro de dor para depois fazer a atividade física que você quer, o que você gosta, certo? Então, assim, fazer atividade física, ter um acompanhamento, uma preocupação em fazer exercícios e alongamentos direcionados para a sua coluna. Você precisa ter esse cuidado em alongar cada vez mais, trabalhar esses trilhos anatômicos, principalmente os posturais. Esses trilhos anatômicos precisam ser alongados, precisam ser esticados, precisam ser fortalecidos, para que você não venha apresentar quadros de dores por conta da hérnia de disco, certo? Então, a atividade física, a postura, eu falei muito sobre a postura, tanto gravei um vídeo sobre postura, como também eu falei muito do home office, dos trabalhos do home office. Então, assim, a postura, quanto mais sua postura estiver organizada, se tiver uma boa postura e sua postura estiver fortalecida, seus músculos posturais fortalecidos, mais contribui para você não apresentar dores por causa da hérnia de disco, certo? Então, esses são alguns dos fatores extremamente importantes. Atividade física, cuide da sua coluna, mantenha um peso ideal, tenha uma boa alimentação. A ingestão de alimentos inflamatórios, como muita fritura, muito industrializado, esses alimentos também contribuem para o seu quadro inflamatório de uma hérnia de disco. Se você vem apresentando um quadro de dores há alguns dias e não passa, né, procure um médico para você ter o seu diagnóstico correto, né? É muito importante você saber o que você tem, para você saber como você deve tratar. E uma coisa extremamente importante também, é possível você conviver com a hérnia de disco e você não ter dor alguma, certo? Isso é altamente possível. Como eu falei aqui, 30% da população tem e não sabe. 30% dessas pessoas que têm alguma degeneração, elas não sabem. Por quê? Porque em nenhum momento elas apresentaram dor por causa dessa degeneração. E como seria o tratamento para essa hérnia de disco? Depende da situação e de que quadro você se encaixa, né? O mais importante é você conhecer essa sua dor para você poder passar para o profissional que te acompanha até onde ele pode ir com você, certo? Então, assim, eu falei no vídeo que eu contei minha história que isso é uma das coisas muito importantes, que é você saber até onde você pode ir. E isso, o profissional não tem como te guiar. Você tem que aprender a ter essa percepção do que você pode fazer hoje, certo? Você sabe que você precisa se exercitar, você precisa se movimentar. Quanto mais parado, mais sedentário você ficar, pior vai ficar. Então, você sabe que você precisa fortalecer sua musculatura. Você também já sabe que você precisa trabalhar
de forma completa todo o trilho anatômico que interliga o nosso corpo inteiro. Você sabe de tudo isso, mas você tem que aprender até onde você pode ir. Mas, Kate, como é que eu vou aprender isso? Testando, gente, testando. Olha, eu tenho hérnia de disco e eu não sinto dor. Vá fazendo exercício, vá fazendo sua atividade física, não pare. O segredo é começar e não parar mais. Faça seus exercícios, vários alongamentos que eu estou disponibilizando aqui nos vídeos. Gente, é conteúdo muito rico que eu estou disponibilizando para vocês. Comecem a fazer e vocês vão ver o quanto vocês vão melhorar com esses alongamentos e esses exercícios que eu estou passando aqui. Então, o que é que isso acontece? Não, eu vou pegar, Kate, a aula de hoje e vou fazer. Aí, quando no finalzinho eu tenho a parte prática, você vai lá e faz. Certo? Você fez todos os exercícios e amanhã você acordou super bem. Você não sentiu nada. O que é que quer dizer isso? Que o volume que você fez, o volume é a quantidade de exercícios, a quantidade de séries que você fez foi adequada para você. Você ficou extremamente confortável com tudo isso. A intensidade foi legal para você. Você fez todos os exercícios que eu passei aqui e você tá ok. Então, você tá fortalecendo a sua musculatura, você tá cuidando da sua hérnia de disco. Só que você fez a minha aula inteira aqui hoje, todos os exercícios que eu vou passar aqui no final dessa aula, e no outro dia você estava com dor. Aí o que que acontece? Você tem que saber que dor é essa. Não, tá doendo muito? Não, tá doendo mais ou menos. Não, tá doendo pouco. O que é que eu aconselho para você? Saia dessa dor. Saia primeiro desse quadro dessa dor. Então, amanhã você não faz, amanhã você fica de repouso. Repouso que eu digo é não se exercita, viu, gente? Não é ficar na cama, não. Você se movimenta, caminha, sua vida normal. E aí, quando você for ver 2 dias depois, como é que eu tô? Tá me incomodando mais não. Então, vem aqui e faça outra aulinha minha, outros alongamentos, outros microfortalecimentos. E é assim que você vai fazendo. Cada vez mais que você for fazendo, mais fortalecido sua musculatura vai ficar. Seus músculos posturais vão estar fortalecidos. Quanto mais fortalecidos seus músculos posturais estiverem, menos casos de dor você vai ter, menos episódios de dor você vai ter. Então, o objetivo é o quê? Não ter dor nenhuma. Mas se você tem dor constante, seu principal objetivo é o quê? Aliviar essas dores. E você vai se movimentar, você vai se exercitar naquele dia que você não tiver com dor. Porque se você se exercitar naquele dia que você tiver com dor, sua musculatura já vai estar inflamada e aí você vai, se movimenta. Kate, mas é tão pouquinho, mas de repente aquele pouquinho, aquele volume seja muito para você, certo? Então, uma das coisas importantes é que cada um tem que ter a sua percepção de dor. Eu já não quadro, não de dor crônica, mas eu sentia ainda um pouco minha lombar. Na minha época do meu pilates, eu ia fazia uns exercícios mais difíceis, mais de equilíbrio. E eu disse, amanhã minha lombar vai estar daquele jeito. Aí quando era no outro dia, ela tava ali, meio cansada, né? Você sentindo assim que ela tá um pouco inflamada. E aí eu não parava, eu ia fazer um pouquinho. Quando era no outro dia, tava bom. Não, hoje eu tô bem. E aí faço mais. Eita caramba, doeu muito. No outro dia eu acordei, precisa de quê? Preciso repousar. Então assim, você tem que respeitar seu corpo. O repouso é extremamente importante para o fortalecimento, certo? Então, você vem com micro fortalecimentos todos os dias você vai um pouquinho, todos os dias você vai um pouquinho. E você vai aumentando essa intensidade, aumentando esse volume. Se você chegou aqui e fez uma aula inteira minha, que todos os exercícios que eu postei ficou ok, no outro dia você faz outro, no outro dia você faz outro, no outro dia você faz outro. Caramba, tô indo bem. Continua, sente dor, para, repousa. Depois volta, quando você voltar, não faça todos os exercícios que eu fiz aqui, faça só 2. Escolha 2, faça aqueles 2. Se sentiu bem, faz de novo. Então, você tem que ter essa percepção de dor. Porque se você faz o pilates, se você faz uma fisioterapia, lógico que nós sabemos tratar a sua dor. Só que o professor, ele não sente a sua dor. Ele não sabe como você ficou ontem. Por mais que a gente pergunte, a gente, quando vai começar, tem que ter esse feedback com o aluno. Mas você que sabe a intensidade da sua dor. Então, conheça a sua dor para você saber guiar o profissional que te acompanha. Olha, professor, hoje eu não vou conseguir fazer essa aula inteira, não. Eu preciso fazer menos.
mas muito menos porque eu me senti muito desconfortável com o volume da aula anterior. E aí você vai guiando esse profissional e seu resultado será muito melhor, certo? E para isso eu tô aqui, é para você ter uma vida sem dor de coluna, e eu vou estar trazendo fortalecimentos, vou estar conscientizando você de tudo que você precisa saber para você conseguir isso. Então eu não quero chegar aqui, aula nenhuma minha, vai ser aqui, ó, os exercícios são esses hoje. Não. Todos eu vou trazer conteúdo informativo para vocês, porque vocês precisam se conhecer. Vocês precisam conhecer o problema que vocês têm e vocês precisam entender todo o processo para você saber cuidar da sua hérnia de disco. Mas, Kate, eu posso fazer caminhada? O que é que vocês acham? Depende. Depende se a sua dor ela te limita ou ela te paralisa. Né? Se você tem uma dor paralisante que você não consegue se movimentar, como é que você vai caminhar? Você não vai caminhar, né? Como eu te disse, você vai sair desse quadro de dor primeiro. Então, às vezes, o médico passou aquele acompanhamento com anti-inflamatórios, tome aquele anti-inflamatório. Quando você vê que você está bem, você começa a introduzir a caminhada. Agora, se sua dor ela te limita, aí você vai ter que ver que o volume que você vai caminhar e a intensidade que você vai caminhar. Você tem que ajustar esses dois fatores de forma que fique confortável para você. Então, se você tem uma dor limitante, não deixe de se exercitar, certo, gente? O movimento cura, se mova e descubra qual é o volume. O que seria o volume? Não, hoje eu vou caminhar 10 minutos. Isso seria o volume que eu falo. Hoje eu vou caminhar 15 minutos. Então, veja o volume adequado para você, para o seu nível de dor. Descubra isso, você que tem que descobrir isso. Não sou eu que vou falar, fulaninha, um caminho em 10 minutos. Fulaninha, um caminho em 15 minutos. Sabe por quê? Porque às vezes o 15 minutos para você é muito e para outra pessoa é pouco. Então, assim, descubra o seu volume e descubra a sua intensidade. E o que seria intensidade? Correndo mais rápido, mais intenso. Correndo mais devagar, menos intenso. Então, descubra o volume, a quantidade de caminhada adequada para você e descubra também a intensidade. Que intensidade você tem que caminhar de forma que seja confortável para você, certo? Se sua dor ela é limitante, não a paralisante, ela te limita, vá caminhando um pouco. Caminhe 5 minutos todos os dias. Saia para caminhar 5 minutos todos os dias. Incomodou um pouquinho, tá? Vai ali fazendo. Não deixe de movimentar porque você sente dor, certo? Tá melhorando? Caminhe 10. Melhorou? No outro dia não sentiu nada? Caminhe 15. Caminhe 15 minutos, aumenta um pouquinho a intensidade, dê as suas passadas mais largas, certo? Então, assim, a caminhada é uma atividade física que gera impacto, certo? Como várias outras. Então, a caminhada, ela gera impacto. Só que esse impacto, sendo dosado de forma correta, né? Você tendo um volume adequado para você tendo uma intensidade adequada para você, ela é benéfica para você. Porque esse impacto, essa caminhada, ela movimenta seu quadril, isso vai gerando fortalecimento na sua musculatura. E o que você precisa é fortalecer, certo? Agora, se você chega e introduz um volume a mais muito para você, uma intensidade acelerada para você, vai acontecer o contrário, né? Sua musculatura não está preparada, não está fortalecida para aquilo. Então, gente, o seu próprio corpo, ele vai te dar indícios do que você tem que fazer, certo? Quanto mais você for fazendo, mais você for se sentindo bem, vá fazendo. Não deixe de fazer porque você sente dor. Porque se você deixar de fazer, vai piorar. Vai piorar ao médio, longo prazo, vai piorar sua hérnia de disco, suas dores ocasionadas pela hérnia de disco, certo? Então, sim, você pode caminhar. Descubra seu volume, descubra até onde você pode ir e caminhe. Caminhe um pouco, certo? Porque essa caminhada vai ajudar a fortalecer sua musculatura. Não fique parado, gente. Ficar deitado, assistindo televisão, piora. Você fica lá, deitado, largado, sem se movimentar, comendo e ainda toda torta, com a postura toda torta. E cada vez mais ficando com a musculatura mais frágil, certo? Para finalizar essa parte teórica e irmos para a prática, que é extremamente importante também, o que é que você tem que fazer para cuidar da sua hérnia de disco?
Fortalecer seus músculos posturais, seus músculos que sustentam sua coluna. Você precisa fortalecer sua coluna, certo? Com os exercícios, com os alongamentos que eu vou passar aqui. Mas, Kate, esses alongamentos fortalecem minha coluna? Gente, sim. Fortalece. Eles fortalecem aquela musculatura lá mais profunda. Você vai fazendo micro fortalecimentos. São esses micro fortalecimentos que vai fazendo com que você saia desse quadro de dor, certo? Então, assim, fortaleça sua musculatura que sustenta sua coluna, se exercite, tenha uma boa alimentação, se mantenha no seu peso. Quanto mais pesado você tiver, mais você sobrecarrega seus músculos e sua coluna que não está fortalecida, certo? Tenha bons hábitos, se alimente bem, se movimente, procure coisas prazerosas, coisas que te deem prazer, como, eu gosto de fazer exercício, eu gosto de ler, procure coisas boas que te tragam prazer, porque essa sensação de prazer ajuda também a gente sair do quadro de dor. E lembrando aqui para vocês que tudo isso que vocês vão fazer não vai tirar sua hérnia de disco, ela não vai deixar de existir, certo, gente? Ela tá lá, você só tira a hérnia de disco com a cirurgia, mas você pode ter uma vida normal, sem dor, e é isso que eu quero para você. Do mesmo jeito que hoje, durante longos anos, eu não tenho dor nenhuma de coluna, porque eu me cuido, eu tenho plena consciência disso. Eu não tenho dor de coluna, de precisar tomar um remédio, mas meu corpo pede. Então, assim, se eu fico uma semana ali e não me exercitei direito, não fiz minha yoga, não fiz meus alongamentos, eu já começo a ficar... De vez em quando vocês vão me ver falando aqui, tô precisando alongar, tô me sentindo uma dorzinha aqui, uma tensão aqui, entendeu? Meu corpo pede. E seu corpo te dá sinais do que você tem que fazer. Então, se você começa a introduzir na atividade física, você vai ver que seu corpo vai pedir. Seu corpo precisa se mexer, sua coluna foi feita para se mexer. Se cada vez mais você mexe menos a coluna, ela vai ficando rígida. E essa rigidez é onde está o problema. A gente precisa de mobilidade. A coluna foi feita para mover. Tanto que aqui, aqui é osso e aqui são discos. Esses discos, eles existem para você conseguir mexer. Porque se aqui fosse só o osso, como é a coxa ou o fêmur, você não conseguiria mexer, certo? Então, existem aqui esses discos que é para você conseguir mexer sua coluna, flexionar, estender sua coluna. Então, mexa. Sua coluna foi feita para mexer, certo? Agora vamos lá para a prática, para os exercícios que eu quero que vocês façam. Gente, vamos lá para o primeiro exercício de hoje, certo? Primeiro eu quero que vocês peguem uma canetinha e desçam até onde vocês conseguem ir. Eu não vou medir porque assim, eu consigo topar no chão, tenho bastante flexibilidade, certo? Mas normalmente quem tem alguma limitação na coluna consegue descer menos. Então vocês vão descer até onde vocês conseguem, o máximo que vocês conseguirem. Pegue lá o dedo do meio e marque até onde vocês conseguem ir. Tipo, eu só consigo até aqui. Pega uma caneta e marque esse pontinho aqui até onde vocês conseguem ir, certo? E aí nós vamos fazer um exercício com a bolinha de tênis para fazer uma liberação na parte da planta dos pés. E depois vocês vão ver até onde vocês conseguiram descer. Vocês vão perceber que vocês conseguem descer mais. Para fazer uma liberação na parte da planta dos pés. E depois vocês vão ver até onde vocês conseguiram descer. Vocês vão perceber que vocês conseguem descer mais. Pronto, vamos lá. Com a bolinha de tênis, vocês vão pegar a bolinha de tênis e vão fazer esse movimento aqui, ó. Pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. 10 vezes. Bora. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrem da respiração, viu? Eu tô contando, mas vocês vão respirando. 9, 10. Passa para outra perna. Inspira. Começou. 1. Vai soltando ar. Puxa o ar e solta o ar. 4, 5, 6,
7, 8, pressionem bem a bola, viu? 9, 10. Não é só para botar a bola para lá e para cá, não. É você fazendo pressão na bola para você sentir como se estivesse fazendo uma massagenzinha nos pés. Certo? Agora, você vai botar aqui no meio do pé e vamos fazer 10 pressões, olha. Como se você jogasse o peso do seu corpo todo em cima dessa bola. 2, 3, deixa eu ficar assim de lado que eu acho que é melhor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você sente algum pontinho como se tivesse inflamado, vocês fiquem mais. Pega aquele pontinho que está inflamado e vá forçando, certo? Vamos lá de novo. O outro pé. 2, 3, 4, 5, mais para trás. 6, 7, 8, 9, 10. Esse pé eu senti um pontinho de tensão. Vamos lá. A outra perna. Vai lá na frente, ó, e volta. 1, pressionando, gente. 2, não precisa fazer rápido. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, delícia, viu? 10. Tamo lá. Vamos lá. 1, 2, trabalhando nossos trilhos anatômicos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volta lá para a perna direita. Pega o ponto no meio e pressiona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passa para outra perna. Mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, agora vocês vão pegar lá a caneta novamente, flexionar o tronco e vocês vão perceber que vocês conseguem descer mais, porque a gente fez essa liberação. Peguem lá a caneta, flexionem novamente e vocês vão ver se você vai conseguir descer mais, certo? Esse foi o primeiro exercício, vamos para o segundo. Bom, gente, vamos lá para o segundo. Vocês vão se encostar na parede, certo? Vocês vão se encostar na parede. Uma perna deve estar flexionada, a outra perna aqui estendida, sendo que a ponta do pé, ó, para cá, certo? Desse jeitinho aqui. Nós vamos fazer aquele alongamento terapêutico em 3 tempos. Primeiro você vai descer até onde você consegue ir de forma confortável. Fica, certo? Uns 20 segundos. Depois você vai forçar mais um pouco. E aí, daquele pontinho que você tá ali forçando, fica mais 20 segundos. Depois você vai voltar bem devagarinho. Ok? Esse alongamento, a gente tá alongando aquele trilho postural, que vai da testa até o ponto do pé. Lembra que eu falei com vocês? Então, vamos lá. Perna flexionada, a outra perna estendida, ó, pontinha do pé pra cima, certo? Vocês vão descer lá até onde você consegue e, ó, queixo grudado aqui no externo. Gruda lá no externo e desça até onde você consegue de forma confortável e fica valendo 20 segundos. Só respirando. Puxa o ar, solta o ar.
puxa o ar, solta o ar. 20 segundos. Essa primeira etapa é aquele pontinho que você não força a sua dor, ok? Fica 20 segundinhos, queixo grudado no externo, ponta de pé, puxa o máximo que você conseguir. Você está alongando toda a parte posterior, toda a região da lombar, todo esse trilho anatômico. Depois dos 20 segundos, desce mais um pouquinho, força, força. Essa é a parte que eu quero que você sinta doer, como se estivesse alongando. 20 segundos. Não esqueçam do queixo. Bora lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou? Volta, venha desenrolando bem devagar. Gente, é bem devagar mesmo, viu? Ok? Se você volta rápido, você perde todo esse alongamento terapêutico. Vamos lá. Outra perna. Essa perna aqui, a direita, flexionada. A outra lá, estendida. Desce lá no pé. Queixo grudado no externo. Desce até onde você consegue ir valendo. Segura até o seu limite, certo, gente? Eu topo no pé, eu tenho bastante flexibilidade, mas vá até onde fique confortável para você. Se mantenha 20 segundos e respire. Isso. Vamos lá, solta no ar. Inspira, solta o ar. 5, 4, 3, 2, 1. Segunda etapa, força um pouco mais. Sobe o pé, segura mais 20 segundos. Aguenta a dor, respira. Bora lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Volta bem devagar. Bem devagar, bem devagar. Por último, desenrola a cabeça. Certo? Vamos lá para a outra perna. Vamos fazer 2 vezes. A outra perna volta lá, flexiona uma perna, desce lá em direção ao pé, ao seu máximo, de forma que fique confortável. Puxa bem o pé, gruda o queixo, valendo. 20 segundos. Bora? Relaxa os ombros, contrai o abdômen, solta o ar. Quanto mais você solta o ar, você vai perceber que mais você relaxa e mais você consegue descer um pouquinho. Mas nesse primeiro momento, eu quero que você vá um pouco e se mantenha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Segunda etapa, desce mais um pouco, segura, gruda o queixo. 2, 3, 4, 5, 6. Eu não tô grudando o queixo direito porque para contar não fica ruim. 7, 8, 9, 10. Terceiro momento, volta. Bem devagar, gente, bem devagar para você não perder esse alongamento terapêutico. Isso. Vamos lá. Outra perninha. Flexiona a direita. Estende lá a outra perna. Primeira etapa, 20 segundos. Segura. Não esqueça de respirar. Relaxem os ombros, contrai o abdômen e respira. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Força mais, força sua dor, desce mais, força lá o pé, levanta o pé, se mantenha, mais 20, valendo, respirando, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Volta em 20 segundos aí, bem devagar. Encosta o pé, vem desenrolando, desenrolando. Isso. Maravilha. Esse foi o nosso segundo alongamento. Vamos agora, gente, esse que a gente fez é muito bom. Ó, você pega lá seu pé, a gente fez a liberação com a bolinha no pé. E agora a gente trabalhou nosso trilho todinho posterior. Então, você pega toda essa parte de trás, lá da ponta do pé até a cervical. Gente, é maravilhoso. Agora, nós vamos fazer aqui mais um. Eu amo esse alongamento, certo? Esse é um alongamento que a gente vai mobilizar a sua coluna. Alongar, mexer essa coluna. Nossa coluna foi feita para se mover. Os pezinhos mais para frente. Eu acho que eu já passei ele aqui. Cabeça grudada na parede, ombros grudado na parede, bumbum grudado na parede. Grude o máximo que você conseguir. Eu sei que às vezes a pessoa tem uma hiperlordose e não consegue encaixar a coluna toda na parede. Ombro lá encaixado. Olhando para frente, a gente vai aqui, ó. Perna estendida, certo? Inspira. Gruda o queixo aqui, ó, no externo. Primeiro movimento, você começa pela cabeça, pela cervical. E aí, você vai enrolando sua coluna e soltando o ar. Certo? Desce o máximo que você conseguir. Você vai ver que você já vai conseguir mais, descer mais, porque a gente já liberou essa região. Inspira lá embaixo. Quando você chega lá embaixo, você solta a cabeça. Você desgruda o queixo. Inspira. Gruda o queixo novamente e sobe soltando o ar. E desenrolando a coluna. Grudando a coluna novamente lá na parede. Por último, a cabeça cresce. Certo? Vamos fazer esse 2 de 10. Inspira. Desce soltando o ar. 2. Para. Inspira. Gruda o queixo. Volta soltando o ar. Desenrolando. Desenrola, desenrola, desenrola a coluna. Vamos lá. 3. Inspira. Desce soltando o ar. Chega lá embaixo. Inspira. Volta soltando o ar. Desenrola, desenrola a coluna. Gruda lá na parede. 4. Desce, gente, bem devagar, certo? Sinta como se você estivesse mexendo vértebra por vértebra. Inspira. Volta soltando o ar. Mais uma vez. 5. Para, inspira, gruda o queixo, volta soltando o ar. Organiza a postura em cima. 6. Eu deveria ter prendido o meu cabelo. Inspira, gruda o queixo, volta. Isso. Vamos lá, mais uma. 7. Desce lá embaixo. Gruda o queixo. Volta soltando o ar. Mais uma. 8. Desce. Eu amo esse alongamento. Olha lá para as mãos, ó. Na volta, gruda o queixo e volta soltando o ar. 9. Para, inspira e volta soltando o ar. 10, desce. Para, inspira, volta, soltando o ar. Mais um, desce.
inspira, volta, soltando o ar. Pronto. Vamos lá. Fizemos uma série, agora nós vamos fazer outra série desse movimento, certo? A função desse alongamento é você conseguir mexer sua coluna, tá bom? Então, tudo que você vai mexendo sua coluna, você vai gerando microfortalecimentos nesses músculos mais internos posturais. É isso que a gente quer. Quanto mais sua coluna estiver fortalecida, menos dor você vai sentir. Inspira, desce, soltando o ar. Para lá embaixo. Inspira, volta, desenrola, desenrola, desenrola a coluna. Por último, a cabeça. Inspira, 2. Desce, soltando o ar. Sobe, soltando o ar. Desenrola. Organiza toda a coluna lá na parede. Inspira, desce, soltando o ar. 3. Gruda o queixo na volta e vem desenrolando a coluna, grudando ela na parede. Vamos lá, 4. Desce, 4. Inspira. Volta, soltando o ar. 5. Desce, soltando o ar. Volta, soltando o ar. 6. Desce, soltando o ar. Volta, soltando o ar. 7. Desce. Volta, soltando o ar. 8. Desce, soltando o ar. Para lá embaixo, inspira. E volta, soltando o ar. Mais 2. 9. Volta, soltando o ar. Por último, a cabeça. Último, inspira. Gruda o queixo. Desce, soltando o ar. Para, inspira. E volta, soltando o ar. Gente, maravilha. Terminamos o terceiro exercício. Agora, vamos para o quarto. Deixa eu ver se aqui... Acho que tá bom. Nós vamos ficar aqui nessa posição, certo? Braço direito estendido, perna esquerda. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Traz o braço direito lá no joelho esquerdo e solta o ar. Estende, olha um pouco lá para frente, volta, solta o ar. Esse já é um pouquinho mais desafiador, né? Quem estiver sentindo dor, 3 e volta. 4, volta. 5, olha um pouquinho lá para frente. 6, estende, olha um pouquinho lá para frente. 7, 8, 9, 10. Vamos lá, outra perna. Mais um. Vamos fortalecer essa coluna. 1, 2, 3, 4, soltando ar, viu? 5, 6,
7, 8, 9, 10. Descansa um pouquinho. Gente, esse é um exercício já um pouco mais desafiador, certo? Então, se você tá com dor crônica, não faça. Se você sente um pouquinho ali de vez em quando, teste. Não faça 10, faça 3, certo? Faça 4. Então, como eu te disse, você tem que saber até onde você pode ir, tá bom? Os exercícios que eu tô passando aqui, com o volume que eu tô passando aqui, nem sempre é o adequado para você. Então, se você acha que você tá forçando muito, force menos. Você precisa de micro fortalecimentos diários. Você não precisa fazer muito exercício para fortalecer sua coluna. Não. Meu objetivo aqui é tirar sua dor de coluna. Para você eliminar sua dor de coluna, você precisa fazer micro fortalecimentos, ok? Todo dia você fortalece um pouquinho, todo dia você fortalece um pouquinho. À medida que você for ficando mais fortalecida, você vai introduzindo mais exercícios. Vamos lá? Mais um pra gente encerrar o Viver Sem Dor de Coluna de hoje. Vamos ver se eu tô certa aí na tela, né? Bora. Estende. Traz lá, ó. 1. Estende, olha lá pra frente. 2. Devagar. 3. Quando você traz a perna e o braço, você solta o ar. 4. 5, 6, 7, mais 3, 8, 9, 10. A outra perna. Bora lá. Olha um pouquinho lá pra frente. Traz 1. Baixa a cabeça. 2, quando desce. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. Bom, gente, é isso. Espero ter ajudado vocês e te vejo no próximo Viver Sem Dor de Coluna. Tchau, tchau.